Você conhece esse cansaço. Não é no corpo, é na alma. Aquele peso que aparece quando a casa finalmente fica em silêncio, quando a luz do quarto está apagada, mas a sua mente continua acesa, ruminando perguntas que você não ousa dizer em voz alta. Você fez tudo certo. Tentou ser correta. Tentou agradar a Deus. Seguiu regras. Controlou palavras. Engoliu vontades. E mesmo assim, nada acontece. O céu parece fechado. As orações batem e voltam. O coração aperta como se alguém estivesse segurando por dentro, bem no centro do peito, deixando a respiração curta, rasa, quase pedindo desculpa por existir. Existe uma vergonha escondida aí. A vergonha de pensar: será que o problema sou eu? Fique aqui. Hoje não vamos te ensinar a fazer mais. Hoje vamos tocar exatamente nesse lugar que dói e remover esse espinho silencioso que você carrega sozinha. Eu sei. Você se cobra por sentir isso. Existe uma voz interna que sussurra que você deveria ser mais grata, mais confiante, mais forte espiritualmente. Mas essa voz não vem de Deus. Ela nasce de um bloqueio profundo no subconsciente, formado quando você aprendeu que fé era sinônimo de comportamento perfeito. Sinta o peso disso no corpo agora. Ombros sempre tensos, mandíbula travada, aquela pressão na testa que aparece quando você ora tentando fazer do jeito certo. Você não está fria espiritualmente. Você está exausta. Exausta de tentar alcançar Deus com esforço humano. Sua criança interior ainda acredita que precisa merecer o amor divino, como se cada erro fosse uma ameaça de abandono. Isso cria um deserto interno, seco, silencioso, onde a alma caminha tentando encontrar um oásis que nunca chega. Não é falta de caráter. Não é rebeldia. É um condicionamento invisível que te ensinou a viver um cristianismo de vigilância constante, onde o coração nunca descansa. Respire. Enquanto você ouve isso, algo começa a se soltar, porque a culpa que você carrega não é sua. Ela foi aprendida. Existe uma dor específica que quase ninguém entende. A dor de crer e não ver. Você lê promessas, escuta testemunhos, vê milagres acontecendo com outros, e por dentro algo encolhe. O estômago aperta como se estivesse vazio e pesado ao mesmo tempo. O pensamento vem rápido. O que eles têm que eu não tenho. E logo depois vem a culpa por pensar isso. Esse ciclo cria uma cicatriz silenciosa. Você continua na fé, mas com o freio puxado. Ora, mas já esperando não dar certo. Canta, mas sem deixar o som tocar o fundo do peito. Isso não é incredulidade. É autoproteção emocional. Seu subconsciente aprendeu que esperar dói. Então ele te mantém em modo seguro, morno, controlado. Deus não se afastou de você. Foi você que aprendeu a não se entregar por inteiro, porque se entregar e se frustrar dói demais. Imagine agora. Esse medo como um nó no externo, duro, antigo, segurando lágrimas que nunca caíram. Enquanto você sente isso, saiba, a fé não morreu, ela só foi machucada. A moralidade virou sua armadura. Um jeito de se sentir segura num mundo espiritual que parece imprevisível. Você aprendeu que se fosse correta o suficiente, algo ruim não aconteceria. Que se seguisse as regras, Deus estaria obrigado a responder. Mas essa armadura pesa nos ombros, endurece o peito, afasta a espontaneidade. Você não dança mais na presença. Você se comporta. Não chora mais diante de Deus. Você se controla. E por dentro nasce uma sensação estranha de estar perto e longe ao mesmo tempo. Isso não te faz falsa. Te faz humana tentando sobreviver espiritualmente. O problema é que essa armadura impede o milagre de entrar. Fé não é defesa, é rendição. E ninguém te ensinou isso com segurança. Sua criança interior ainda associa fé a risco emocional. Então ela escolheu o que parecia mais seguro: fazer tudo certo. Enquanto você escuta, permita-se soltar um pouco essa rigidez, sentir o corpo amolecer. Porque Deus não se impressiona com sua armadura. Ele se aproxima da sua verdade. Escute com atenção. Você não falhou na fé. Você apenas colocou sua fé no lugar errado por muito tempo.
em você, no seu esforço, na sua disciplina, no seu controle. Isso não te desqualifica, isso explica o cansaço. Deus não está decepcionado com você. Ele nunca esperou performance, ele esperou relação. Sinta agora a diferença dessas palavras no corpo. Talvez um calor suave no peito, talvez uma respiração mais profunda, talvez lágrimas chegando sem aviso. Isso é o início da ressignificação. Fé não nasce da força, nasce da confiança. E confiança só cresce onde existe segurança emocional. Você não precisa provar nada para Deus hoje. Você não precisa melhorar para ser ouvida. Enquanto você ouve minha voz, algo no seu subconsciente começa a entender. Ainda há oásis no deserto. Ainda há milagre para essa fé cansada. Fique, porque agora que a ferida foi tocada, a cura começa a se revelar. Existe um momento delicado, quase imperceptível, em que o bloqueio começa a ceder. Não é um grito, é um suspiro. A fé não volta como um trovão. Ela retorna como circulação depois de muito tempo de dormência. Primeiro vem a sensação física, um afrouxar no peito. Como se algo que estava comprimido há anos finalmente soltasse os dedos. Seu sistema nervoso aprende algo novo agora. A neurociência chama isso de segurança interna. Quando o cérebro entende que não precisa mais se defender, ele deixa de produzir alerta constante. Fé verdadeira só nasce nesse estado. Enquanto antes você orava em tensão, com o corpo rígido, agora algo começa a relaxar. Os ombros descem. A respiração encontra o abdômen. O coração desacelera. O livro aponta para isso quando revela que Deus não se impressiona com obras sem fé. O seu cérebro, acostumado à performance, precisa reaprender a confiar. Isso é reprogramação do subconsciente. Fé não é esforço cognitivo. É coerência interna. Quando sua mente para de lutar para controlar o resultado, o corpo entra em alinhamento. Sinta agora. Como se um fio interno estivesse sendo reconectado, da mente ao coração. O bloqueio não era espiritual, era neurológico emocional. Você estava em modo sobrevivência tentando acessar o sobrenatural. E o sobrenatural só flui onde há entrega. A fé começa a ser sentida antes de ser compreendida. Primeiro ela aparece como uma leveza estranha, quase suspeita. O corpo, acostumado ao peso, estranha quando não precisa carregar nada. Existe um calor suave subindo pelo peito. Não é emoção exagerada, é presença. A mente desacelera, os pensamentos ficam mais espaçados, como se o barulho interno tivesse sido abaixado a alguns graus. Isso é fé ativa começando a operar. O livro chama isso de confiar na palavra. A neurociência chama de mudança de estado interno. Quando você deixa de se ver como vítima esperando resposta e passa a se posicionar como alguém que confia, o cérebro libera outros padrões químicos. Esperança real, clareza, visão. A fé verdadeira reorganiza a percepção do tempo. A ansiedade vivia te empurrando para o futuro. Agora você sente o agora, os pés no chão, a respiração acontecendo. Imagine, cada palavra de Deus sendo absorvida não só pela mente, mas pelas células. Como se cada promessa tivesse textura, peso, temperatura. Isso não é fantasia, é integração. Fé não é repetir frases, é permitir que a verdade habite o corpo. E quando isso acontece, algo muda silenciosamente. Você para de implorar e começa a confiar. O alívio real vem quando você percebe onde estava depositando sua fé. No controle, na previsão, na segurança humana. Isso exigia vigilância constante. E vigilância cansa o cérebro, esgota a alma. Quando a fé retorna à fonte certa, algo profundo acontece. O controle perde a função. Sinta isso agora, como se suas mãos internas, sempre fechadas, começassem a abrir lentamente. O livro revela que fé em Deus é fé em sua palavra. E o subconsciente entende isso como previsibilidade segura. Deus não mente. E quando essa verdade desce da mente para o corpo, o sistema nervoso entra em repouso. Não é passividade, é confiança ativa. A fé não reage como vítima. Ela se posiciona. Neurocientificamente, você sai do modo de ameaça e entra no modo de criação.
A imaginação deixa de ser ansiosa e passa a ser construtiva. Visualize sua fé como um alicerce, firme, silencioso, sustentando você sem esforço. O alívio não vem porque tudo se resolveu, vem porque você não precisa mais carregar tudo sozinha. Isso é fé madura. Não é barulhenta, não é exibida, é estável. E estabilidade é o solo onde os milagres encontram espaço para acontecer. Existe um ponto em que a fé deixa de ser sensação e se torna postura. Não postura rígida, mas alinhada. O corpo começa a agir de acordo com aquilo que confessa crer. Pequenas escolhas, pequenas respostas, pequenos movimentos internos. Isso reorganiza o cérebro por repetição. A fé com obras não é esforço, é congruência. Quando você age como quem confia, o subconsciente recebe uma nova mensagem. Estamos seguros. E segurança gera expansão. Sinta, como se seu peito tivesse mais espaço, como se o ar entrasse mais fundo, como se o mundo parecesse um pouco menos ameaçador. O livro mostra que Deus responde à fé, não à dor. Isso não é crueldade divina, é princípio. A dor contrai, a fé expande. E o cérebro só acessa soluções quando está em expansão. Por isso a fé move montanhas, porque primeiro remove os muros internos. Imagine agora, você caminhando sem aquela pressão constante de provar algo. Cada passo é mais firme, mais presente. Isso é fé em ação. Silenciosa, mas poderosa. O evangelho que cura não é o da performance, é o da presença. Quando isso se revela, algo quase sagrado acontece dentro de você. A fé deixa de ser conceito e se torna ambiente interno. O cérebro aprende um novo padrão de vida, confiança contínua. O medo perde o centro. A insegurança deixa de ditar decisões. O sistema do mundo, baseado em ameaça, começa a parecer distante, menos convincente. Sinta, como se uma luz suave estivesse se expandindo por dentro, não ofuscante, mas constante. Essa é a fé que vence o mundo. Não porque grita mais alto, mas porque permanece. O livro chama isso de viver pela fé. A mente chama de coerência interna. O espírito chama de descanso. Você não precisa lutar contra o medo. Ele enfraquece quando não é mais alimentado. A fé verdadeira não compete com o mundo. Ela transcende. E agora, algo em você sabe, não por argumento, mas por experiência, que esse é o caminho de volta para casa. Amanhã de manhã não será igual. Não porque tudo mudou fora, mas porque algo se reposicionou dentro. Você acorda, e antes mesmo de abrir os olhos, percebe o corpo diferente. O peito não está em alerta, o estômago não antecipa catástrofes, a respiração encontra um ritmo natural. Essa é a nova identidade começando a se expressar em gestos simples. Você não corre para o telefone buscando comparação. Você permanece alguns segundos sentindo o peso do corpo na cama, sentindo o lençol na pele, reconhecendo: eu estou segura. Esse é o primeiro ato de fé prática. Em vez de pedir desesperadamente, você agradece em voz baixa. Não por tudo estar resolvido, mas porque Deus é fiel. A mente tenta puxar velhos hábitos, mas agora você percebe e escolhe diferente. A fé ativa começa com microdecisões que ensinam o subconsciente a confiar. Você não negocia mais com Deus usando desempenho. Você se apresenta como filha. Isso muda o tom da oração. Ela deixa de ser tensa e se torna íntima. Sinta, como se cada palavra fosse repousar suavemente no ar, sem pressa, sem medo, apenas presença. Ao longo do dia, a fé começa a se manifestar como postura interna. Você não reage imediatamente aos estímulos. Você respira antes de responder. Esse pequeno intervalo é fé em ação. O cérebro aprende que não precisa se defender de tudo. Quando surgem desafios, o corpo não entra em colapso, existe uma pausa, um espaço, onde a palavra encontra lugar. Você se lembra. Deus não mente. E essa lembrança não é mental, é corporal. Os ombros não sobem, o maxilar não trava. A mente não dispara cenários de perda. Isso é a fé reorganizando sua identidade. Você age, trabalha, decide, mas sem desespero.
A antiga pressa era medo disfarçado. A nova constância é confiança. Imagine, cada tarefa sendo feita com presença, como se o tempo tivesse desacelerado ao seu favor. Essa é a fé que corresponde, não como vítima, mas como alguém alinhada com o sistema de Deus. Você não espera sentir fé para agir. Você age. E a fé se fortalece no movimento. O ciclo mudou. E você sente, no corpo, que algo se encaixou. A nova identidade não precisa ser anunciada. Ela é percebida. As pessoas sentem algo diferente em você. Uma calma que não depende das circunstâncias. Você não precisa provar nada. A fé agora habita seus gestos cotidianos, no jeito de ouvir, no jeito de esperar, no jeito de dizer não sem culpa. Seu subconsciente começa a registrar evidências. Confiar funciona. E isso cria um ciclo virtuoso. A palavra deixa de ser teoria e se torna experiência. Você não mede mais sua espiritualidade por emoções intensas, mas por estabilidade interna. Existe um silêncio bom, um silêncio que não assusta. Sinta como se sua alma estivesse finalmente em casa. A fé virou ambiente. E nesse ambiente, milagres têm espaço. Não como espetáculo, mas como consequência natural. Você não força portas, elas se abrem no tempo certo. A antiga identidade vivia cansada. Essa descansa enquanto caminha. E isso muda tudo. E agora, escute com o coração aberto, porque isso é uma declaração sobre você. Você não viverá mais um cristianismo seco. Sua fé não será mais baseada em esforço, mas em relacionamento. O deserto não será sua morada. Ele se transformará em caminho. A ansiedade que te visitava à noite perderá força, porque sua alma aprendeu onde repousar. Você verá respostas, não porque implorou melhor, mas porque confiou de verdade. Portas se abrirão. Direções ficarão claras. E você reconhecerá a voz de Deus com mais facilidade do que imagina. Essa é a cultura da fé se estabelecendo em você. E ainda há mais. Muito mais. Porque hoje tocamos o fundamento. Mas no próximo encontro, vamos revelar como sustentar essa fé quando o mundo tentar te puxar de volta para o medo. Fique, porque sua história com Deus acabou de entrar em um novo capítulo.